Eles deveriam colocar Vladimir Putin no livro dos recordes do Guinness. Mas por que, nos perguntamos? Talvez pelo maior número de decisões estúpidas tomadas em um único conflito militar. Ele seria um forte candidato para esse recorde. Que tal o maior número de desculpas dadas para começar uma guerra, nenhuma das quais faz sentido? Esse seria garantido. Ainda assim, se tivéssemos que escolher apenas um recorde que consagre Putin e lhe dê o legado que ele merece, teria que ser esse. Maior número de soldados russos sacrificados para servir a uma guerra insana sem propósito real. Parece o encaixe perfeito, os números são brutais, as justificativas são insanas. E o pior de tudo é que esse é um recorde que só vai continuar crescendo até que a campanha obsessiva de Putin contra a Ucrânia chegue ao fim. Vamos começar com o número mais importante. Até 13 de agosto, a Rússia perdeu 1.462.970 soldados por morte, ferimento ou captura. Segundo o Ministério das Finanças da Ucrânia, que revelou a verdadeira dimensão das perdas que a Rússia sofreu a serviço do desejo insano de Putin de subjugar a Ucrânia. Em breve, a Rússia chegará ao ponto de ter 1,5 milhão de baixas, o que é um número impressionante para uma única nação em um conflito não visto desde que a União Soviética desempenhou seu papel na derrota da praga nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Pelo menos naquela época, as enormes baixas que a Rússia sofreu tinham um propósito. Hitler precisava ser detido e a Rússia desempenhou um papel heróico. Mas a guerra na Ucrânia não se trata de deter um ideólogo assassino, trata-se de servir a um. A guerra da Rússia na Ucrânia não tem outro propósito além de satisfazer a visão distorcida de história de Putin, enquanto ele tenta garantir seu legado como um dos líderes russos mais importantes de todos os tempos. Ele certamente ficará marcado na história como importante, só não da maneira que ele gostaria. Estamos a poucos dias de a Rússia alcançar outro marco que garantirá a Putin o recorde de maior número de soldados russos sacrificados para servir a uma guerra insana sem propósito real. Quantos dias? Um pouco de conta de guardanapo nos dará a resposta. Com base no dado de 13 de agosto que acabamos de compartilhar, a Rússia está a 37 mil soldados de perder 1,5 milhão na luta contra a Ucrânia. Agora precisamos de um número diário de baixas. Vamos usar os números da Rússia de julho para isso. De acordo com o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, a Rússia sofreu 42.860 baixas em julho, que é a maior taxa mensal desde o início de 2026. Divida isso pelos 31 dias de julho e você terá baixas diárias de cerca de 1.382 soldados. A partir daí, a matemática é fácil. 37.030 dividido por 1.382 nos dá pouco menos de 27 dias antes que a Rússia atinja o marco de 1,5 milhão. 26,8 dias para ser exato. Isso significa que a Rússia provavelmente atingirá 1,5 milhão de baixas logo após a primeira semana de setembro, marcando mais uma humilhação para o que deveria ser uma das potências militares mais fortes do mundo. Agora, há alguns números alternativos para considerarmos aqui. Os números que usamos vêm da Ucrânia, e o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, ou CSIs, concorda mais ou menos com eles. Outros veículos não concordam, embora haja muitas ressalvas associadas aos números deles. Por exemplo, a agência de espionagem GCHQ do Reino Unido estimou, em maio, que cerca de 500 mil soldados russos haviam sido mortos em combate. Vemos a ressalva imediatamente. Esse número inclui apenas soldados que morreram e não contabiliza feridos ou capturados. Certamente não está fora do campo das possibilidades que a GCHQ apresentasse um número próximo ao da Ucrânia se considerasse todas as baixas. Na verdade, foi isso que o CSIS fez. Ele afirma que a Rússia sofreu cerca de 450 mil mortes em combate, mas chegou à sua própria estimativa de cerca de 1.400.000 ao somar soldados feridos e capturados. A Media Zone, junto com o serviço russo da BBC, oferece uma estimativa muito mais baixa. Ela diz que 236.066 soldados russos morreram desde que Putin lançou sua invasão. Novamente, temos a ressalva de mortos em vez do total de baixas em jogo, mas há outra coisa a considerar com esse número em particular. Todas essas 236.066 mortes foram confirmadas por meio de fontes públicas, como obituários, reportagens da mídia e postagens em redes sociais feitas por parentes dos falecidos. Isso significa que os próprios números da mídia não incluem aqueles que a Rússia declarou como desaparecidos em combate, quando na verdade foram mortos. Além disso, haverá muitos soldados que morreram sem alarde e que passaram despercebidos. Com todo esse contexto, quase 1,5 milhão é absolutamente crível. A Rússia está perdendo soldados em um ritmo absurdo e só está piorando com o tempo. Basta olhar para a proporção de baixas em relação à Ucrânia como exemplo. De acordo com uma reportagem do Stars and Stripes de 2 de julho, a taxa de baixas entre a Rússia e a Ucrânia durante a maior parte da guerra tem sido de 2 russos para cada ucraniano, chegando às vezes a 3 russos para cada ucraniano. Não é assim, nem de longe.
À medida que mais soldados experientes da Rússia foram eliminados e substituídos por recrutas inexperientes usados como carne de canhão, as perdas russas em comparação com as da Ucrânia dispararam. Agora, a Rússia está perdendo 8 soldados para cada ucraniano. A grande questão agora é: como as coisas ficaram tão ruins para a Rússia? Seria fácil apontar para o uso crescente de drones pela Ucrânia, que cada vez mais ajudam a manter os soldados longe da linha de frente, e encerrar o assunto por aí. E de fato, os drones e robôs da Ucrânia desempenham um papel enorme no que estamos vendo. Uma enxurrada de drones FPV e de ataque de médio alcance, devastando as zonas de morte criadas pela Ucrânia, está eliminando soldados russos antes que eles cheguem perto da linha de frente. Além disso, a Ucrânia está usando cada vez mais sistemas robóticos terrestres em missões na linha de frente, o que reduziu as baixas de pessoal em até 30% segundo o Instituto de Guerra Moderna de West Point. No entanto, nem mesmo tudo isso explica a disparidade que vemos agora. A Rússia não está apenas perdendo uma quantidade recorde de soldados. Ela está perdendo mais enquanto a Ucrânia perde menos, e há um grande motivo para isso. Vamos revelar o motivo em apenas um momento. Primeiro, você está assistindo ao programa militar. Se esse é o tipo de análise que você quer ver, certifique-se de estar inscrito no canal e com as notificações ativadas. Publicamos vídeos como este todos os dias. Para realmente entender como as coisas ficaram tão ruins para a Rússia, precisamos voltar no tempo até fevereiro de 2022. Putin e seus comparsas vinham planejando o que estava prestes a acontecer há muito tempo, mesmo enquanto contavam mentiras descaradas para o resto do mundo. Finalmente, o grande dia havia chegado. A Rússia estava prestes a invadir, e o plano era romper as defesas da Ucrânia para chegar a Kiev em questão de dias. Para garantir que esse plano se concretizasse, Putin iria enviar operadores de elite, tanto das forças armadas russas quanto de grupos mercenários como o Wagner. O dia 24 de fevereiro chegou. Soldados russos cruzaram a fronteira. E por alguns dias eles avançaram. Grandes áreas do sul e do leste da Ucrânia foram ocupadas. A Rússia chegou até a conquistar território próximo a Kiev, ficando a cerca de 30 quilômetros da capital ucraniana. Então, algo mudou. As forças de resistência da Ucrânia se organizaram e começaram a repelir a Rússia. Em poucas semanas, as tropas russas começaram a ser expulsas dos territórios que haviam ocupado. Algumas semanas depois, o apoio ocidental começou a chegar em massa. Soldados russos estavam morrendo aos milhares e as linhas de frente, que mudaram muito pouco para o gosto de Putin desde então, foram estabelecidas. Os primeiros meses da guerra prepararam o terreno para tudo o que aconteceu depois, e tudo se resume aos operadores de elite que mencionamos. Em sua busca por uma vitória rápida em fevereiro de 2022, a Rússia enviou seus melhores soldados profissionais. Foram esses soldados russos experientes e mais talentosos que estiveram entre as primeiras baixas da guerra. E a cada soldado que caía sob o fogo ucraniano ou mais tarde por drones, a Rússia era forçada a correr atrás de substituto. Depois de um tempo, não eram mais soldados profissionais que estavam sendo enviados para a Ucrânia. Era qualquer um que Putin conseguisse recrutar, disposto a aceitar o dinheiro apenas para ser enviado para o moedor de carne. Vimos isso já na segunda metade de 2022. Foi aí que o equilíbrio mudou, e a taxa de baixas da Rússia passou de principalmente soldados profissionais, morrendo pela guerra de Putin, para principalmente voluntários, segundo a Newsweek. Esse foi o começo da escalada da Rússia para 1,5 milhão de baixas. A perda dos profissionais e a ascensão e quedas constantes dos voluntários. A Rússia ainda enfrenta um grande problema de especialização em suas forças armadas, como destacou o Small Wars Journal em um artigo de 21 de abril. A revista afirma que 8.500 dos paraquedistas treinados da Rússia foram feridos desde o início da guerra e cerca de metade dos 30.000 soldados aerotransportados que ela tinha no começo do conflito estão mortos ou feridos. O mesmo veículo afirma que a Rússia perdeu 2.218 fuzileiros navais em 4 anos de combates na Ucrânia, número aproximadamente equivalente ao que os Estados Unidos perderam em 20 anos no Afeganistão. E dos 900 operadores Spetsnaz que a Rússia inicialmente enviou para a Ucrânia, 775 foram mortos ou feridos tão gravemente que não puderam retornar ao combate. Tudo isso já é ruim o suficiente. Mas para apoiar a abordagem de Putin à guerra, a Rússia tem substituído essas forças de elite e reforçado sua infantaria com pessoas que não deveriam estar em uma zona de guerra. Eles são, para começar, criminosos. Quando ficou claro para o Kremlin que a Ucrânia não iria desmoronar, eles começaram a recrutar o pior do pior da sociedade russa. Existe uma lógica distorcida aqui. Se alguém está disposto a matar ou mutilar dentro da Rússia, vai adorar a oportunidade de fazer o mesmo com soldados ucranianos. E com certeza não vai fugir ao primeiro sinal de uma chance de liberdade. Ironias à parte, a Rússia já teria recrutado impressionantes 180.000 condenados para a guerra na Ucrânia até janeiro de 2025, segundo o Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia. Não foi o suficiente. Quem diria que enviar criminosos mal treinados para uma guerra não daria resultado?
Aparentemente, a Rússia vê o lado positivo e enxerga sua estratégia de recrutamento nas prisões como uma forma de abrir espaço nos gulags. Essa é a única explicação que conseguimos encontrar para o motivo de, em 22 de julho, a Rússia ter ampliado sua rede de recrutamento de condenados, permitindo que traficantes de drogas, membros de gangues e bandidos se alistassem para a guerra. Você provavelmente já percebeu o padrão aqui. Um condenado que mal recebeu treinamento não é um soldado profissional. Esse condenado é carne de canhão, como os muitos milhares de outros que já foram recrutados, e eles quase inevitavelmente aumentam o número de baixas que a Rússia está sofrendo. Mas e quanto aos voluntários? Sim, a Rússia não está apenas tirando soldados das prisões para servirem de bois de piranha do Putin. Recrutadores em todas as regiões russas estão acenando com incentivos tentadores para pessoas comuns. Esses incentivos vêm na forma de grandes bônus de alistamento e salários, que são várias vezes maiores do que a média russa, tudo para que entreguem suas vidas ao exército. A grande maioria dos soldados que a Rússia tem na Ucrânia agora são voluntários que foram seduzidos pelas ofertas do Kremlin ou, em alguns casos, não tiveram escolha. E também não é surpresa que os voluntários representem a maior parte das baixas russas, e isso acontece desde a segunda metade de 2022. Mesmo assim, eles se alistam, enquanto a Rússia continua aumentando o valor oferecido. De acordo com o Kyiv Post, a Rússia não está apenas pagando valores absurdos aos seus soldados contratados. Ela também está oferecendo até $22.200 para as pessoas que recrutam esses soldados. Esse é o nível do desespero do Kremlin para manter o fluxo de soldados indo para a Ucrânia. Quanto aos próprios soldados, eles podem receber bônus de assinatura de valor semelhante em várias regiões da Rússia, além daqueles altos salários que mencionamos. Ofereça esse tipo de proposta para pessoas que estão passando por dificuldades e não veem outra maneira de ganhar o dinheiro que o Kremlin está disposto a pagar, e você cria um fluxo constante de soldados. O único problema é que o tema que mencionamos antes volta a entrar em cena. A Rússia está perdendo tropas na Ucrânia tão rapidamente que precisa enviar seus voluntários para a linha de frente o mais rápido possível. Você pode imaginar o que isso significa quando se trata de treinamento. Os soldados voluntários da Rússia não estão recebendo treinamento suficiente. Então, o único motivo para chamá-los de profissionais é porque estão sendo pagos. Eles certamente não têm as habilidades daqueles que a Rússia já perdeu. Eu me surpreendo com até que ponto a qualidade individual do soldado russo é baixa, disse George Baros, que é analista da Rússia no Instituto para o Estudo da Guerra. Em setembro de 2024, o padrão só piorou nesses 2 anos desde então. Um relatório de julho de 2026 da Business Insider revelou que o recruta russo médio vive entre 10 dias e 3 semanas após chegar ao campo de treinamento. Isso lhes dá no máximo 3 semanas de treinamento antes de serem enviados para zonas de morte infestadas de drones, e provavelmente muito menos do que isso. Os últimos grupos dos chamados voluntários vão se sair ainda pior. Em um relatório de 12 de agosto, a RBC Ucrânia disse que pessoas agora estão sendo recolhidas nas ruas de Penza e Omsk para serem enviadas para a Ucrânia. Os recrutadores miram em pessoas vulneráveis, como aquelas que beberam, as detêm e depois as enviam para pontos de seleção militar, onde são coagidas a assinar contratos. Então, além de serem obrigados a passar pelo treinamento de ressaca, eles nem sequer querem estar lá em primeiro lugar. Não é de se admirar que esses soldados estejam morrendo aos montes. É aquele mesmo tema de novo, sem profissionais, só corpos para preencher as fileiras. E não se esqueça dos combatentes estrangeiros. Segundo o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, até 50 mil soldados norte-coreanos devem ser enviados para o solo russo, atuando em funções de retaguarda até que, inevitavelmente, acabem indo para a linha de frente. Isso sem contar os cerca de 14 mil que a Coreia do Norte enviou para a Rússia em 2024 para ajudar Putin a retomar o território em Kursk, que a Ucrânia havia ocupado em uma contra-invasão. A África também não está imune ao recrutamento russo. A plataforma Stop Russian Recruiters da Ucrânia identificou quase 3 mil pessoas de países africanos que acabaram indo para a Ucrânia, das quais cerca de 1/6 já morreu. Então, não só a Rússia tem criminosos mal treinados e voluntários compondo a maior parte do seu exército, mas também possui tropas que não falam o idioma certo e nunca viram combate real antes. Neste ponto, não precisamos dizer como a Rússia chegou à beira de 1,5 milhão de baixas, é algo absolutamente óbvio. E o que Putin não percebe enquanto constrói seu próprio e peculiar histórico é que está preparando toda a sua nação para uma queda dramática, tudo para que ele possa continuar a luta na Ucrânia. Já se fala que Putin está se preparando para mobilizar 500 mil russos e o Kremlin já colocou em prática os mecanismos legais para permitir que ele faça isso. A abordagem de sequestrar pessoas nas ruas vai se expandir de forma bastante massiva se Putin levar isso adiante, e ainda mais russos da geração mais infeliz desde os anos 40 vão acabar mortos. Como esse único movimento, Putin vai sinalizar sua intenção de arrastar a Rússia para muitos mais anos de guerra com a Ucrânia. E pode acreditar quando dizemos, em julho, as forças russas conseguiram avançar apenas 37,85 km² de acordo com dados do Instituto para o Estudo da Guerra.
Esse é o território confirmado como capturado. Então não inclui lugares onde a Rússia conseguiu infiltrar alguns soldados que estão apenas esperando para serem caçados pela Ucrânia. Vamos colocar isso em contexto. A Ucrânia não é um país pequeno. Ela mede cerca de 603.550 km², dos quais a Rússia conseguiu ocupar 20%, incluindo a Crimeia. Tirando esses 20%, restam 482.840 km² da Ucrânia para capturar. A Rússia conseguiu 37,85 km² em um mês. E esse foi um dos seus melhores meses desde abril. No ritmo atual de avanço, levaria 12.756 meses para a Rússia tomar o restante da Ucrânia, ou cerca de 1.000 anos. Não é exatamente um prazo que vai agradar ao Putin, por isso ele está buscando mobilizar. Ele precisa acelerar as coisas para que haja pelo menos uma pequena chance de que a Rússia possa derrotar a Ucrânia enquanto ele ainda está vivo e possa se deleitar com a glória de sua vitória. Uma glória que já custou à Rússia cerca de 1,5 milhão de pessoas, arruinou uma geração inteira e exigirá milhões de outras vítimas para se tornar realidade. Pense no que a Rússia já se tornou em 2026. A corrupção corre solta, a economia está em frangalhos. A Rússia enfrenta um declínio demográfico que já parecia ruim antes da guerra na Ucrânia e agora está ainda pior. E o império que Putin está tentando criar desmoronou. A Rússia está perdendo influência em todo o mundo. E o próprio país mergulhou ainda mais fundo em um estado de vigilância. Tudo para servir a Putin enquanto ele afunda cada vez mais em sua própria paranoia. O FSB, que agora praticamente não tem limites e detém mais poder do que o próprio Putin, está preparando a Rússia para um futuro em que quaisquer líderes que vierem a seguir serão marionetes da versão do século XXI da KGB. Os limites de qualquer poder que se acreditava que a Rússia tinha antes da guerra na Ucrânia foram expostos para o mundo inteiro. E enquanto isso, os números só ficam mais brutais, as perdas mais severas. Putin não vai parar, ele não pode. Ele prendeu a si mesmo e a todo o seu país em um ciclo de sacrifício. Mesmo sabendo que não está mais em vantagem, ele precisa continuar insistindo na guerra. Declarar a paz agora seria um fracasso do qual ele não sobreviveria, e é por isso que Putin está recusando todas as ofertas de negociações de paz que chegam até ele. Mas Putin sabe que a Rússia não tem chance de vencer essa guerra a tempo de ele aproveitar antes de morrer. Em junho, Putin ficou diante dos participantes do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, e disse: "Eu dei uma olhada em uma carta. O autor dessa carta menciona a minha idade. Alguns dos líderes mundiais são mais velhos do que eu. O mais importante é se você consegue fazer seu trabalho direito." Até mesmo um pequeno lembrete sobre a idade dele já é suficiente para incomodar o líder da Rússia atualmente, e deveria ser assim. O tempo está se esgotando para Putin e para toda uma geração de russos. 1,5 milhão de baixas é um número astronômico, mas também é apenas um marco, um ponto de partida para ainda mais. As mortes não vão parar até que Putin pare, e ele não vai parar até que a Rússia vença ou até que ele esteja morto. Nós já sabemos em que estamos apostando. Já se passaram mais de 4 anos e meio desde o início da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Isso é mais tempo do que a Primeira Guerra Mundial e mais tempo do que a luta da União Soviética contra a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. E ao contrário daquele triunfo soviético, esta guerra está se encaminhando para ser lembrada como um dos maiores fracassos da história moderna, especialmente considerando os dois países envolvidos no conflito. Por quase todos os padrões mensuráveis, esta guerra não está indo do jeito que o Kremlin prometeu ao seu povo que iria. Nós vamos analisar os números reais, aqueles retirados de fontes ucranianas, russas e independentes ocidentais, e mostrar o quão mal essa invasão tem sido para o país que a iniciou. Vamos começar com um número que deveria encerrar qualquer discussão sobre quem está vencendo esta guerra no campo de batalha: território. Em novembro de 2022, depois que as contraofensivas da Ucrânia em Kharkiv e Kherson já haviam recuperado mais da metade de tudo que a Rússia havia capturado. Nos primeiros meses da invasão, as forças russas controlavam cerca de 108.600 km² da Ucrânia. Isso equivale a aproximadamente 18% do país. Agora, avançando para meados de 2026, e após centenas de milhares de baixas adicionais e constantes alegações do Kremlin de libertar cidades ucranianas, a Rússia controla algo em torno de 116 mil km². Isso é apenas cerca de 20%. Em outras palavras, em 3 anos e meio de ofensivas intensas, a Rússia conquistou menos de 2% a mais do território da Ucrânia. E aqui está o detalhe. Em abril de 2026, o Instituto para o Estudo da Guerra registrou que a Rússia sofreu uma perda territorial líquida naquele mês pela primeira vez durante a guerra. Se não considerarmos a famosa invasão de Kursk em agosto de 2024, que ocorreu em solo russo, a conclusão é que as forças da Ucrânia recuperaram mais território do que o exército russo conquistou. Isso não durou, pois as forças russas voltaram a obter ganhos líquidos marginais em junho e julho.
Mas, por um mês, o avanço imparável da Rússia que a propaganda do Kremlin vem vendendo desde 2022 simplesmente deixou de ser verdade. E vale lembrar como essa guerra começou de forma tão diferente. Nas primeiras semanas da invasão, as forças russas tomaram mais de 60 mil quilômetros quadrados da Ucrânia em questão de dias, avançando rapidamente em direção a Kiev antes de serem repelidas. Esse é o nível de avanço que um exército mecanizado completo realmente é capaz de alcançar quando pega um país de surpresa. Compare isso com a situação atual da linha de frente. Ao redor de Konstantinovka, no cinturão fortificado do leste de Donetsk, que a Rússia passou bem mais de um ano tentando romper, as forças russas têm avançado em média cerca de 50 metros por dia. Perto de Pokrovsk está mais próximo de 70. Esse tipo de avanço diário é normalmente reservado por historiadores militares para descrever a Batalha do Somme em 1916, que durou mais de 4 meses. Introduziu tanques no combate e teve ganhos territoriais medidos em poucos quilômetros. Essa campanha se tornou sinônimo de massacre em escala industrial, com quase nenhum retorno estratégico, e a Rússia parece estar seguindo o mesmo caminho com alguns desses avanços. Para entender o quão lento esse avanço realmente é, ajuda a fazer as contas do jeito que a Forbes fez em maio de 2025. Naquele momento, as forças russas estavam avançando a uma taxa de cerca de 176 quilômetros quadrados por mês. A Forbes fez os cálculos e concluiu que nesse ritmo levaria 231 anos para a Rússia ocupar toda a Ucrânia. A mesma análise sugeriu que a Rússia precisaria de 100 milhões de soldados contra uma população total de 140 milhões antes da guerra. Mas vamos atualizar essa estimativa. Usando os números do Instituto para o Estudo da Guerra para o primeiro semestre de 2026, a Rússia avançou um total de cerca de 628 quilômetros quadrados ao longo de 6 meses completos. Isso equivale a cerca de 104,5 quilômetros quadrados por mês, muito menos do que o número que a Forbes usou um ano antes. Se fizermos o mesmo cálculo hoje, a Rússia não precisaria de 230 anos, mas sim de algo em torno de 400 anos para ocupar toda a Ucrânia no ritmo atual. Para contextualizar, isso é mais tempo do que se passou desde a fundação do Império Russo sob Pedro, o Grande. Agora, vamos falar sobre o preço que a Rússia está pagando por esses pedaços de território, porque é aqui que os números ficam realmente impressionantes. De acordo com o Estado-Maior-Geral da Ucrânia, as perdas de combate russas, entre mortos e feridos, ultrapassaram 1,45 milhão até o final de julho de 2026. O próprio mês de julho foi o pior mês para baixas russas em todo o ano, com 42.860 perdas registradas. Em média, a Rússia tem perdido cerca de 34 mil soldados por mês somente em 2026. Estimativas independentes de inteligência ocidental confirmam amplamente esses números. O Ministério da Defesa do Reino Unido, o Serviço de Inteligência Estrangeira da Estônia, o Serviço de Inteligência Militar dos Países Baixos e o CSIS em Washington. Todos convergem para um número entre 400 mil e 500 mil russos mortos, com o total de baixas, incluindo mortos, feridos e desaparecidos, ficando entre 1,1 e 1,4 milhão. Para colocar isso em perspectiva, o CSIS destaca que a Rússia sofreu mais baixas em combate do que qualquer grande potência em qualquer conflito desde a Segunda Guerra Mundial. Compare isso com os Estados Unidos, que perderam aproximadamente um quarto desse número em todas as guerras que travaram ao todo desde 1945, e há outro número importante que ajuda a explicar por que os ataques de infantaria russos começaram a aparecer do jeito que aparecem nas imagens de drones. Analistas militares, citando avaliações da CIA, estimam que a expectativa de vida de um soldado russo inexperiente durante um ataque de infantaria em massa é de apenas 20 a 30 minutos. Esse não é um número geral para todo soldado na linha de frente. Na verdade, isso se refere especificamente às táticas de onda de carne, nas quais a Rússia tem confiado cada vez mais, enviando pequenos grupos de soldados mal treinados diretamente contra as posições ucranianas. O objetivo deles muitas vezes não é romper as defesas, mas simplesmente atrair fogo, expor as posições de tiro ucranianas e desgastar os estoques de munição pelo simples desgaste. Uma expectativa de vida medida em minutos ilustra o quanto essas tropas de assalto se tornaram descartáveis e como a Rússia está cada vez mais trocando vidas por ganhos marginais no campo de batalha, em vez de confiar em operações coordenadas de armas combinadas. Há mais um ponto que deveria preocupar o Kremlin mais do que qualquer outra coisa. Em 2026, a taxa mensal de baixas da Rússia começou a superar sua taxa mensal de recrutamento, que é de aproximadamente 27 mil novos soldados. Então, a Rússia está perdendo homens mais rápido do que consegue substituí-los, mesmo com bônus de alistamento recordes. E a proporção de baixas, historicamente, fica entre 2 e 3 perdas russas para cada ucraniana. Teria aumentado para até 8-1 a favor da Ucrânia durante a primeira metade de 2026. De acordo com o CSIS,
A Ucrânia, para contextualizar, perdeu cerca de 50 mil soldados mortos e aproximadamente 400 mil feridos, de acordo com os próprios números do presidente Zelensky de julho de 2026. Então, se a Rússia não está conquistando territórios significativos e está perdendo tropas em um ritmo insustentável, o que exatamente está causando esse colapso no desempenho? A resposta é, como você deve ter imaginado, drones. A Ucrânia passou os últimos anos construindo, em 2026, a maior indústria de fabricação de drones do planeta. Em julho de 2026, o presidente Volodymyr Zelensky anunciou que a Ucrânia produz 10 milhões de drones por ano, um aumento em relação à meta de apenas 1 milhão de drones que foi anunciada em 2023, gerando ceticismo generalizado tanto dentro quanto fora do país. Zelensky prometeu dobrar esse número novamente para 20 milhões por ano, com parceiros europeus se comprometendo a ajudar a financiar a expansão. Estimativas independentes de grupos, como o Conselho de Relações Exteriores, são mais conservadoras, colocando os números reais de 2026 mais próximos de 5 a 6 milhões de unidades. Mas mesmo esse número menor representa uma transformação industrial em tempos de guerra com quase nenhum precedente histórico. Em meados de 2026, a Ucrânia conta com mais de 450 fabricantes nacionais de drones, um aumento em relação a apenas 10 empresas em 2022. Esses não são apenas drones baratos de visão em primeira pessoa, embora esses formem a espinha dorsal da cadeia de abate na linha de frente. Engenheiros ucranianos construíram drones interceptadores dedicados, produzidos por empresas como Wild Hornet, especificamente para caçar e destruir os próprios drones da Rússia no céu, algo que as defesas aéreas da Rússia nunca conseguiram replicar em grande escala. A Ucrânia criou o primeiro ramo militar do mundo dedicado inteiramente a sistemas não tripulados. E esse ramo relatou ter atingido mais de 800 mil alvos russos, verificados apenas na primeira metade de 2026, incluindo pessoal, artilharia, sistemas de defesa aérea e veículos logísticos. O Ministério da Defesa da Ucrânia também atribuiu às operações com sistemas não tripulados a responsabilidade por cerca de 167 mil soldados russos mortos ou gravemente feridos nesse período. O número que tornaria os drones o sistema de armas mais letal de toda essa guerra, superando tudo aquilo com que a Rússia realmente foi construída para lutar. Após as táticas de curto alcance, o desenvolvimento de campanhas de ataque de médio e longo alcance é ainda mais devastador. Essas campanhas atingiram profundamente a própria economia da Rússia. Em um ataque em 2026, drones ucranianos atingiram 2 grandes centros logísticos pertencentes à Wildberries, às vezes descrita como a resposta da Rússia à Amazon, transformando partes essenciais da rede de distribuição da empresa em cinzas. A Ucrânia também atingiu a instalação de petróleo de Kropotkin, localizada a apenas 16 quilômetros do próprio Kremlin, e alcançou a maior refinaria individual da Rússia em Omsk, a mais de 2.500 quilômetros do território ucraniano mais próximo. A Ucrânia relatou ter atingido mais de 100 embarcações russas no Mar de Azov em um período de apenas 9 dias em meados de 2026, parte de uma campanha deliberada para cortar o reabastecimento da Crimeia tanto pelo mar quanto por estrada. Nada disso acontece sem a indústria de drones da Ucrânia, mas o uso mais impactante dos drones ucranianos em 2026 ocorreu a mais de 1.000 quilômetros atrás da linha de frente e dentro do próprio território russo. Em meados de 2026, a Ucrânia havia atingido todas as 10 maiores refinarias de petróleo da Rússia, interrompendo temporariamente instalações que representavam cerca de 42% da capacidade de refino da Rússia ao longo da campanha. Em junho, drones ucranianos atingiram 11 refinárias diferentes e 8 instalações da indústria de defesa em um único mês. A Agência Internacional de Energia, ou AEE, estimou que a campanha havia eliminado cerca de 500 mil barris da capacidade diária de processamento de petróleo bruto da Rússia. Isso em relação ao total estimado de 6,6 milhões de barris por dia, indicando uma perda direta de cerca de 8%. A AEE originalmente projetou que a interrupção duraria até pelo menos meados de 2026, mas esse cronograma de recuperação já foi adiado ainda mais. E em julho de 2026, a Novaya Gazeta Europa relatou falta de combustível em todas as regiões do país, exceto 5 das 83 existentes. Em nenhum lugar, essa campanha teve um impacto maior do que na Crimeia, a península que a Rússia anexou em 2014 e sempre tratou como a joia da coroa desta guerra. Mas antes de abordarmos os próximos pontos em detalhes, não se esqueça de se inscrever no programa militar para ficar por dentro de todas as notícias e estatísticas da linha de frente. Voltando à Crimeia. No final de junho de 2026, as autoridades nomeadas pela Rússia na região declararam estado de emergência por tempo indeterminado em resposta direta ao colapso no fornecimento de combustível, eletricidade e alimentos. A campanha da Ucrânia para isolar a península tem sido notavelmente eficaz. O tráfego na rodovia RR-280, que é a principal rota de abastecimento terrestre ligando a Crimeia à Rússia continental, caiu 71% em apenas 2 semanas. O combustível ficou tão escasso que os moradores de Sebastopol estavam enfrentando filas por
por horas apenas para conseguir um código QR que lhes permitisse comprar 20 litros de gasolina russa. Relatos locais descrevem que a gasolina está sendo vendida por 3 a 4 vezes o preço normal, quando está disponível em... Tudo isso está pressionando justamente o único recurso que o presidente russo, Vladimir Putin, sempre teve mais medo de acionar: a mobilização. A Rússia evitou uma segunda mobilização formal e publicamente declarada desde a convocação caótica e profundamente impopular de setembro de 2022, o que desencadeou protestos em massa e fez com que centenas de milhares de homens russos fugissem do país quase da noite para o dia. Em vez disso, o Kremlin tem contado com incentivos financeiros e bônus de alistamento cada vez maiores em uma mobilização silenciosa e informal, visando homens com menos poder legal ou financeiro para resistir. Mas as rachaduras estão aparecendo. A inteligência ucraniana e veículos independentes russos documentaram batidas nas ruas para recrutar homens em idade militar em lugares como Oblast de Penza já em janeiro de 2026. O recrutamento em Moscou, segundo relatos, caiu em 1/3 em comparação ao ano anterior. Zelensky declarou publicamente que a Rússia estava preparando as condições para uma expansão formal da mobilização no final de julho de 2026, com algumas estimativas sugerindo a convocação de algo entre 300 mil a 500 mil soldados adicionais. O motivo pelo qual Putin resistiu a isso por tanto tempo é simples. A mobilização quebra um acordo não declarado que Putin mantém com os russos comuns desde o início da guerra. O acordo era que a população russa só precisava tolerar a guerra acontecendo, e ela aconteceria longe de suas casas, sem impactar suas vidas. Uma segunda mobilização rasga esse acordo. Ela chega até os lares em Moscou e São Petersburgo, que estavam quase totalmente protegidos do custo humano da guerra. É exatamente por isso que a campanha de drones contra essas duas cidades tem sido tão politicamente significativa, mostrando diretamente até onde a Ucrânia pode alcançar e como a Rússia está se saindo mal contra um inimigo que deveria ter derrotado em poucas semanas. A pressão financeira por trás de tudo isso é tão severa quanto a pressão de efetivo. Em maio de 2026, o próprio Ministério da Economia da Rússia foi obrigado a revisar publicamente para baixo suas previsões de produção e exportação de petróleo e gás para o restante da década, citando diretamente as sanções e a campanha de drones. As exportações de petróleo estavam projetadas para cair, enquanto o Ministério não esperava que as exportações se recuperassem nem mesmo aos níveis de 2025 antes de 2029. E é um fator que torna a posição da Rússia ainda mais frágil. O vice-primeiro-ministro da Rússia, Alexander Novak, estimou o petróleo bruto dos Urais em apenas $59 por barril para 2026. E isso, apesar dos preços globais do petróleo terem ultrapassado repetidamente $100 por barril, devido ao Estreito de Hormuz ter sido fechado durante a guerra entre os Estados Unidos, Israel e Irã. A Rússia está vendendo seu petróleo com um grande desconto, mesmo em um mercado global artificialmente inflacionado. E a própria previsão da Rússia indica que esse preço vai cair ainda mais, para cerca de $50 por barril entre 2027 e 2029. Pense no que isso realmente significa. Neste momento, o preço elevado do petróleo global é impulsionado inteiramente pela instabilidade no Oriente Médio e não por qualquer ação da Rússia. Essa é uma das únicas coisas que ainda sustenta a influência de Moscou sobre compradores sensíveis ao preço, como Índia e China, os dois clientes que, na prática, mantêm as exportações de energia da Rússia vivas depois que a Europa deixou de importar energia da Rússia. Se a situação no Estreito de Hormuz se estabilizar e esse prêmio geopolítico desaparecer, a Rússia praticamente perde a capacidade de impor até mesmo os preços com desconto que recebe atualmente, e seus dois principais clientes restantes ganham ainda mais poder de negociação. Mas vamos voltar à guerra em si. Nos últimos 4 anos, a Rússia ainda tem uma carta na manga em que pode confiar: sua capacidade de aterrorizar cidades ucranianas com mísseis balísticos que a Ucrânia simplesmente não consegue derrubar. Isso ficou ainda mais difícil para o outro lado, já que a Ucrânia está com escassez crítica de mísseis interceptadores Patriot, uma escassez agravada pelo conflito paralelo entre EUA e Irã, que está drenando o mesmo estoque global. A situação ficou tão ruim que o presidente Donald Trump disse a Zelensky que concederia à Ucrânia uma licença para fabricar seus próprios interceptadores Patriot no país. Apenas uma semana depois, Trump estava publicamente expressando dúvidas sobre realmente cumprir essa promessa, citando preocupações sobre a transferência de tecnologia sensível de defesa antimísseis americana, sugerindo quão importantes os mísseis Patriot ainda são em um conflito infestado por drones. Mas apesar de tudo isso, a Rússia não conseguiu aproveitar a vantagem. Em vez disso, vimos a Ucrânia repetidamente ultrapassar os limites em termos de avanços no campo de batalha e no desenvolvimento de tecnologias mais novas e letais. Isso pode ser explicado pelo fato de a Rússia estar passando por uma mudança interna de ideologia e política. Em julho de 2026, Andrei Melnichenko, magnata russo dos setores de fertilizantes e carvão e um dos industriais mais ricos do país, quebrou anos de silêncio público em uma entrevista extraordinária de 60 horas para a revista The Economist. Melnichenko é um dissidente?
Ele é alguém cujas fábricas apoiaram diretamente a economia de guerra da Rússia, e ele voltou a morar na Rússia em 2023, especificamente porque fazer negócios fora do país havia se tornado difícil demais devido às sanções. E toda a entrevista poderia ser resumida como um aviso à população russa. Segundo ele, a elite russa vê cada vez mais a guerra como tendo chegado a um beco sem saída e que um verdadeiro sentimento de nervosismo estava se espalhando por Moscou, à medida que o custo econômico da guerra continua a aumentar sem nenhum fim à vista. Alguns analistas foram céticos, argumentando que uma entrevista tão cuidadosamente encenada e tão amplamente divulgada nunca teria acontecido sem a tolerância do Kremlin. Nesse sentido, ela funcionaria mais como uma válvula de escape controlada para direcionar a propaganda cuidadosamente elaborada para longe de uma rebelião aberta e da ruína econômica em que o país parece estar. Mas a interpretação aponta para a mesma realidade subjacente. A guerra se tornou tão cara e desconfortável que até pessoas que construíram sua fortuna servindo a Rússia de Putin sentiram a necessidade de dizer algo publicamente sobre isso. Então, em que situação tudo isso coloca a guerra? A Rússia está conquistando o território mais devagar do que nunca, chegando a empatar em alguns meses pela primeira vez desde o início da guerra. Ela também está perdendo soldados mais rápido do que consegue recrutar substitutos, em um ritmo que fez de 2026 o pior ano da guerra de longe, com recordes mensais de baixas sendo estabelecidos e quebrados mês após mês. Sua receita de petróleo e gás, que era a espinha dorsal financeira de todo o esforço de guerra, foi revisada para baixo pelo próprio governo, sustentada apenas por um aumento artificial de preços no Oriente Médio, que não tem nada a ver com nada que a Rússia de fato tenha conseguido. Nada disso significa que a Rússia está à beira do colapso e certamente não significa que a guerra está perto do fim. Putin já enfrentou pressões políticas piores do que essa antes. Um Putin encurralado, enfrentando uma crise genuína nas linhas de frente, pode ser ainda mais perigoso, já que Putin repetidamente defendeu uma possível solução nuclear caso a própria sobrevivência da Rússia seja ameaçada. Enquanto ele tropeça de desastre em desastre, tanto na Ucrânia quanto em casa, Putin está ficando assustado, paranoico. Ele vê ameaças em cada sombra, drones sempre que coloca a cabeça para fora do seu bunker e facas só esperando para apunhalá-lo pelas costas. Esse medo está levando Putin a tomar medidas cada vez mais desesperadas para garantir que ele, acima de tudo, sobreviva. E esse desespero pode significar uma perda do controle dele sobre a Rússia de uma forma que ele nunca imaginou. Algo sombrio está acontecendo na Rússia. Putin está transformando o FSB da Rússia em uma nova versão da KGB, tudo para acalmar seus medos. Mas isso é uma jogada perigosa. Quanto mais poder o FSB recebe, menos controle Putin tem sobre a Rússia. Em breve, o FSB vai assumir o controle. Putin está preparando o terreno para sua própria queda, e ele nem percebe que isso está acontecendo. Em um relatório explosivo de 7 de agosto a Bloomberg, revelou que Putin começou a expandir massivamente o poder do Serviço Federal de Segurança da Rússia, ou FSB, permitindo que o grupo reprima as elites que Putin agora teme que possam estar atrás dele. Desesperado para se manter no poder, Putin encarregou o FSB de eliminar críticos e garantir que ninguém possa realmente desafiá-lo dentro da Rússia. Como diz o analista político baseado em Moscou, Andrei Kolesnikov, a Bloomberg, o FSB se tornou a empresa de gestão do país. A administração política, o Ministério das Relações Exteriores e o Bloco Econômico-Financeiro foram reduzidos a meros funcionários técnicos, servindo a decisões tomadas com um viés do serviço secreto. Em outras palavras, o FSB está controlando tudo o que importa na Rússia neste momento, enquanto Putin diminui o poder de outras organizações e das elites que trabalham nelas, tudo para se proteger da verdade. Putin teme suas elites. As pessoas que antes respondiam a ele estão cada vez mais alarmadas com o fracasso dos sistemas que Putin criou para lidar com o impacto da guerra que ele iniciou contra a Ucrânia. Os desafios crescentes estão levando a críticas cada vez maiores, enquanto Putin enfrenta uma reação negativa por causa de sua condução da guerra, o efeito que a guerra teve na economia da Rússia e o fato de que drones ucranianos estão atacando em toda a Rússia, trazendo a invasão de volta ao território russo nesse processo. Putin é um homem que teve que assistir ao aumento das tensões entre suas elites durante anos. Em maio, o Centro de Estudos do Oriente afirmou que sinais de decadência sistêmica eram predominantes em todas as principais instituições da Rússia, tornando a posição de Putin dentro da estrutura de poder que ele criou muito mais fraca. No mesmo mês, a Stories informou que o medo de Putin de uma tentativa de assassinato, tão provável de vir de dentro quanto da Ucrânia, levou o Kremlin a entrar em estado de alerta máximo em meio a uma onda de repressões. O ex-ministro da Defesa da Rússia e agora secretário do Conselho de Segurança, Sergei Shoigu, foi marcado como um ator potencialmente desestabilizador por Putin e seu FSB. Outras elites, como o chefe do Partido Comunista da Rússia, Gennady Zyuganov, agora percebem tanta fraqueza em Putin que estão dispostos a criticar abertamente suas políticas. Em abril, Zyuganov ficou diante da Duma estatal da Rússia para declarar que a economia russa está prestes a colapsar
e que Putin pode em breve enfrentar algo semelhante à Revolução Bolchevique de 1917, Putin está enfrentando uma reação negativa entre suas elites. Essa reação está surgindo antes das eleições para a Duma estatal russa, que podem acabar sendo o maior desafio à autoridade de Putin desde o início da invasão da Ucrânia. Essas eleições estão marcadas para meados de setembro e serão as primeiras eleições para a Duma estatal que a Rússia realiza desde que Putin invadiu a Ucrânia. Elas acontecem em um momento em que a aprovação de Putin está despencando e há um desejo crescente dentro da Rússia para que sua guerra chegue ao fim. Putin vê tudo isso e sua resposta tem sido dar mais poder ao FSB, a ponto de ele basicamente agir da mesma forma que a KGB operava durante a era soviética. As repressões já começaram. À medida que Putin mergulha em uma loucura paranoica, o FSB recebeu carta branca para mirar em qualquer pessoa que possa ser uma ameaça ao seu poder. O cofundador do Telegram, Pavel Durov, está entre eles. Ele foi acusado de terrorismo, supostamente por permitir que os serviços de segurança ucranianos usassem o aplicativo de mensagens. Este é um aplicativo que está disponível gratuitamente ao público em todo o mundo, tornando essa acusação de terrorismo uma desculpa inventada pelo FSB para permitir que Putin tente reprimir o Telegram dentro da própria Rússia. Parece mais provável que Durov tenha sido acusado porque se recusou a fornecer ao FSB uma porta dos fundos no Telegram que daria acesso irrestrito a todas as mensagens enviadas na plataforma. Boris Nadezhdin é mais uma vítima das repressões desenfreadas do FSB, um político anti-guerra que foi impedido de desafiar Putin nas eleições russas de 2024. Nadezhdin foi acusado pelo FSB de exibir símbolos extremistas. Por quê? Mas ele ousou mostrar uma fotografia do falecido Alexei Navalny, que também foi vítima do desejo de Putin de destruir toda forma de oposição quando tentava concorrer contra Putin. Nadezhdin desde então escapou da Rússia e está exilado na França para evitar o FSB após ser declarado um agente estrangeiro. Outras repressões incluem uma série de batidas em 7 de agosto no Distrito Financeiro de Moscou, tendo como alvo 9 redes não autorizadas de câmbio de criptomoedas. Mais de 20 pessoas foram detidas e o FSB acusou as casas de câmbio de lavar dinheiro roubado de cidadãos russos por meio de golpes telefônicos e convertê-lo em criptomoeda, que depois era transferida para o exterior. Curiosamente, vários dos detidos afirmaram diante das câmeras que acreditavam estar trabalhando, na verdade em nome do próprio FSB ou do órgão de fiscalização financeira da Rússia, o Rosfinmonitoring. Se essas alegações eram genuínas ou resultado de golpistas se passando por autoridades russas ainda não está claro, mas as operações são mais um exemplo de como os serviços de segurança se inseriram profundamente na vida política e econômica da Rússia. E esse poder crescente está criando problemas até mesmo para alguns dos aliados mais próximos de Putin. Veja Sergei Kirienko. Kirienko foi o primeiro-ministro mais jovem da história da Rússia e atua como primeiro vice-chefe da administração presidencial há quase uma década. Ele é amplamente considerado um dos confidentes mais próximos e influentes de Putin e tem sido um dos principais arquitetos do sistema político interno do Kremlin. No entanto, até mesmo Kirienko parece cada vez mais incapaz de controlar o aparato de segurança que opera ao seu redor. De acordo com reportagens do iStories, as forças de segurança russas agem cada vez mais de forma autônoma, às vezes prendendo funcionários ligados à rede política de Kirienko sem sequer avisá-lo previamente. Pessoas do próprio círculo íntimo de Kirienko também foram alvo. Em 2024, o FSB prendeu Mikhail Polyakov, que trabalhava como vice-diretor de segurança da diretoria do Festival Mundial da Juventude, uma organização presidida por Kirienko. Nadezhdin é outro exemplo. Antes de ser expulso da Rússia, Nadezhdin trabalhou como assessor de Kirienko nos anos 90. Isso pode não ser suficiente para chamá-lo de aliado de Kirienko no século XXI, mas existe uma ligação ali, e isso pode ser o bastante para Putin soltar seus cães de ataque do FSB contra Kirienko? O conflito vai além das prisões individuais. Fontes próximas ao Kremlin e aos serviços de segurança russos descreveram uma luta crescente entre o bloco político de Kirienko e os Siloviki, incluindo o FSB. Alguém de dentro do Kremlin descreveu um sistema no qual as antigas fronteiras estão desaparecendo e cada vez mais ninguém, nem mesmo alguém com conexões poderosas, tem proteção garantida. E é assim que o poder descontrolado dessa nova versão da KGB se manifesta. O FSB está no centro de tudo na Rússia e Putin é o homem que tornou isso possível. O que estamos vendo é Putin depender cada vez mais dos linha dura dentro do aparato de segurança para preservar o regime. Isso pode soar típico de Putin para um observador externo, mas a escala dessa dependência está mudando. Apesar de supervisionar um Estado autoritário por mais de um quarto de século, Putin tradicionalmente tentou manter um equilíbrio entre fatores concorrentes dentro da elite russa, os serviços de segurança tecnocratas, interesses dos oligarcas e a administração presidencial. O próprio Kirienko havia se tornado um dos principais gestores desse sistema. Agora, esse equilíbrio está começando a se desgastar.
Mas o Putin de 2026 não é o mesmo Putin de 2016. À medida que os serviços de segurança ganham maior autonomia, figuras que antes pareciam protegidas por sua proximidade com Putin estão descobrindo que o apadrinhamento político não tem mais o peso que tinha antes. E a luta de Kirienko com o Siloviki oferece um dos exemplos mais claros. Putin, ao dar mais poder ao FSB, pode garantir maior controle no curto prazo, mas há uma ironia nisso. Quanto mais autônomo e poderoso o aparato de segurança se torna, mais difícil fica para qualquer ator político, incluindo o próprio Putin, controlar tudo o que ele faz. Estamos prestes a explicar o porquê, mas antes disso, este é o programa militar, e fazemos vídeos como este para mostrar como o poder realmente funciona. Se você quiser ver mais, certifique-se de estar inscrito no canal e com as notificações ativadas. Não é segredo que Putin vem expandindo gradualmente os poderes do FSB, especialmente ao longo da guerra na Ucrânia. Essa expansão gradual ganhou ritmo de verdade em 2025, quando a inteligência ucraniana disse, em julho daquele ano, que Putin estava transformando a Rússia em uma ditadura militar devido ao poder cada vez mais proeminente do FSB. Essa afirmação veio logo após Putin assinar um decreto determinando que nenhuma embarcação estrangeira poderia entrar em um porto russo sem antes ter aprovação do FSB. Outras mudanças no sistema jurídico da Rússia deram ao FSB a autoridade para controlar como as instituições científicas russas cooperavam com nações estrangeiras, além da capacidade de executar sentenças penais e nacionalizar propriedades, informou Wilkari. Na época, uma expansão ainda maior de poder ocorreu durante o primeiro semestre de 2026, quando Putin reagiu à queda no apoio público à sua invasão da Ucrânia. A Jamestown Foundation informou em abril que os poderes do FSB haviam crescido em 5 áreas-chave apenas nos primeiros meses de 2026. Agora o FSB podia regular todo o contato entre acadêmicos, tanto nacionais quanto estrangeiros. O FSB também podia escolher bloquear o acesso à internet quando quisesse, além de abrir seus próprios centros de detenção. As redes digitais não estão mais seguras contra o FSB. Ele pode exigir acesso total a qualquer momento, o que explica a queda do cofundador do Telegram. O FSB agora pode até controlar o acesso aos tipos de sites que os russos poderão acessar no futuro. E agora temos uma nova onda de repressões. Já não existem mais verdadeiros freios ao poder do FSB. Ele age praticamente de forma autônoma, ostensivamente sob as ordens de Putin, mas na verdade é um poder à parte, moldando a Rússia da maneira que achar melhor. Neste momento, o objetivo é criar uma versão da Rússia que tenha a aprovação de Putin, a KGB do século XXI. Bem familiar para Putin, que ele mesmo foi um agente da KGB antes de sua ascensão política após o colapso da União Soviética. Para Putin, expandir os poderes do FSB significa construir uma organização que reflita aquela da qual ele fez parte por tanto tempo. Putin controla o FSB. O FSB faz o que ele manda, pelo menos é isso que Putin pensa. E embora isso possa ser verdade agora, enquanto o FSB reprime as elites que representam uma ameaça ao poder de Putin, o que o líder russo realmente fez foi criar uma organização que pode controlá-lo. Putin está isolado no topo, com apenas o FSB sendo o único em que ele confia para servir aos seus interesses. Sem freios, sem contrapesos, nada para impedir o FSB de fazer o que quiser, especialmente enquanto as outras instituições federais da Rússia são enfraquecidas à medida que o FSB se fortalece. Isso é a receita para o desastre. Sozinho e sem ninguém em quem confie, Putin se colocou na posição de governar a Rússia da maneira que o FSB acha que deve ser governado. A necessidade desesperada de controle de Putin o levou a se isolar a tal ponto que pode ser manipulado para acreditar em tudo o que o FSB quiser que ele acredite. Vamos dar uma olhada na realidade de Putin dentro da Rússia neste momento. Obcecado com a chamada Operação Militar Especial que não conseguiu atingir nenhum dos objetivos que ele estabeleceu, Putin perdeu completamente o foco em governar a Rússia. Cada decisão que ele toma é influenciada pelo que está acontecendo na Ucrânia. Sempre que os impostos aumentam, é porque Putin precisa de recursos para a Ucrânia. Quando Putin fala sobre os desafios populacionais da Rússia, ele realmente quer dizer que não quer ficar sem soldados para enviar para morrer em sua guerra. Putin só enxerga a Ucrânia, o que significa que ele não consegue ver o que realmente está acontecendo em seu próprio país. Putin não define mais o que é do interesse do Estado, nem os muitos grupos que existiam na Rússia para ajudá-lo com a política interna. O FSB está no comando e suas únicas preocupações no momento estão relacionadas à segurança. Não há espaço para reforma social, nada para ajudar uma população que enfrenta as consequências econômicas da guerra ou os drones que sobrevoam todos os dias. Putin está ativamente minando as próprias estruturas que construiu para fortalecer seu controle sobre o poder, tudo para conceder mais autoridade ao FSB. O FSB, que antes estava sob a autoridade de outros poderes, agora está acima de tudo.
Mas, novamente, Putin comanda o FSB, certo? Se for esse o caso, então certamente Putin simplesmente criou uma estrutura de poder ainda mais centralizada, com tudo na Rússia passando por ele. O FSB como os cães de ataque de Putin e o próprio Putin como mestre. Mas aqui está a questão sobre freios e contrapesos. Eles impedem que qualquer entidade controle tudo a ponto de apenas essa entidade tomar decisões. Para Putin, os freios e contrapesos não estão sendo removidos para beneficiá-lo. Essas remoções beneficiam o FSB, e quando o FSB não responde a ninguém, que é praticamente o caso agora, então ele se torna algo que nem mesmo Putin pode controlar mais. O FSB vai superar seu mestre, e estamos começando a ver sinais de que isso está acontecendo enquanto falamos. Mencionamos Putin perdendo o foco na própria Rússia por um motivo. A obsessão que o líder da Rússia tem com a Ucrânia o colocou na posição perfeita para ser isolado pelo FSB e receber qualquer história que o FSB queira contar para ele. Imagine esse cenário. Putin convoca um capanga do FSB para lhe dar uma atualização sobre o que está acontecendo na guerra da Ucrânia e na própria Rússia. Está tudo ótimo, o capanga diz a Putin. Na Ucrânia, nossas tropas estão avançando em ritmo recorde. O Donbass certamente cairá até o final do ano. E o povo, eles te amam mais do que nunca. Você não tem oposição política. Nós eliminamos tudo isso para você, e nossas repressões garantiram que não haverá nenhum levante social. Confie em nós, estamos agindo em seu melhor interesse. No passado, Putin teria outros membros da elite e vozes em seu círculo íntimo que poderiam contradizer esse tipo de relatório, supondo que o FSB estivesse entregando informações falsas para Putin. Agora não há mais ninguém assim no círculo íntimo de Putin, e com seu poder irrestrito, o FSB pode reprimir qualquer um que o FSB considere uma ameaça. Não a Putin, mas a capacidade do FSB de passar a Putin a narrativa que deseja que o líder da Rússia ouça. Isso parece irrealista? Não deveria. Putin já se isolou, e há relatos de que ele está recebendo informações falsas de todas as fontes, deixando-o preso em uma bolha de ilusão criada por ele mesmo. O FSB não tem interesse em estourar essa bolha. Em vez disso, continuará fornecendo informações projetadas para convencer Putin a expandir ainda mais os poderes do FSB. E por que ele não faria isso? Putin não faz ideia do que realmente está acontecendo na Rússia neste momento. Ele está perdido em sua própria paranoia. As aparições públicas de Putin se tornaram raras em 2026, isso porque ele passa a maior parte do tempo escondido em bunkers, onde está seguro dos drones da Ucrânia, assim como de possíveis assassinos e usurpadores, que ele acredita estarem escondidos em cada canto sombrio. Num relatório de maio, a Forbes disse que Putin passa quase todo o seu tempo em um arquipélago de enormes bunkers subterrâneos, onde ele desenvolveu uma desconfiança em relação à elite russa e reduziu seu círculo de conselheiros ao mínimo indispensável. Essa é a situação perfeita para um FSB que quer aumentar seu próprio poder fornecendo informações falsas a Putin. E não é como se essa fosse uma tática nova para o FSB ou para qualquer outra pessoa. Durante anos, aqueles ao redor de Putin lhe deram informações falsas, seja para ganhar favores ou para servir aos próprios interesses. No dia 15 de julho, a United 24 Media publicou uma reportagem com comentários de Dmitry Skarabutov, que é ex-editor do programa de notícias estatal russo Vesti. Skarabutov diz que, a partir de 2012, seu programa recebeu a tarefa de criar uma versão das notícias para o telespectador principal, projetada para relatar apenas o que Putin queria ver. Eles tentaram começar a isolá-lo precisamente dos acontecimentos reais, do ambiente informativo, sem falar nos contatos com o mundo exterior, declararam os propagandistas. O FSB era o eles que Skarabutov mencionou? Mesmo que não fosse, este relatório mostra o quão suscetível Putin é a ser enganado com informações falsas devido ao seu isolamento. Vemos semelhanças quando se trata da guerra na Ucrânia. O jornalista investigativo russo Andrei Zakharov diz que tudo o que Putin sabe sobre a guerra que ele começou é controlado por aqueles que querem manipular. A situação é que, infelizmente, um país travando uma guerra terrível é governado por um homem que se recusa a usar a internet e depende totalmente de duas fontes de informação, a mídia e o FSB. É algo terrível, diz Zakharov. O Instituto para o Estudo da Guerra disse algo semelhante no final de 2025, afirmando que relatos falsos sobre a guerra, seja dos generais de Putin ou das pessoas que Putin designou para repassar os relatórios desses generais, deram a Putin a falsa impressão de que a Rússia está fazendo bons progressos na Ucrânia, quando, na verdade, acontece justamente o contrário. Então, quem é Putin, na verdade? Um líder que se recusa a usar a internet e depende do FSB e da mídia controlada pelo Estado para obter suas informações. Mídia que acabamos de constatar que é manipulada para contar a ele histórias que ele quer ouvir. E um FSB que tem um claro interesse em manipular Putin para se fortalecer. Tudo isso é sobre controle, mas não tem nada a ver com dar mais controle ao Putin. À medida que o poder do FSB se expande ainda mais, isso só vai fortalecer a bolha que ele criou ao redor do Putin. O líder da Rússia está sendo tão bem protegido da realidade que ele não percebe que a ameaça interna que ele sempre temeu realmente existe. Mas essa ameaça não vem das elites. Ela vem do FSB, que lhe fortaleceu.
E quando o FSB estiver pronto para assumir o lugar de Putin, tudo o que ele precisa fazer é pegar uma grande agulha e estourar a bolha que criou. O FSB está assumindo o controle. Putin é simplesmente cego demais e paranoico demais em relação aos outros para perceber isso. Está ficando perigoso ser um dos comparsas de Putin atualmente. Em casa, você tem que lidar com um presidente que claramente perdeu a cabeça quando se trata de sua obsessão pela Ucrânia. Andar em ovos se tornou uma especialidade para todos os generais de Putin, enquanto eles tentam desesperadamente evitar fazer ou dizer qualquer coisa que possa levar o paranoico Putin a mandá-los em viagens inesperadas janela afora. Mas para aqueles generais que conseguem lidar com a insanidade de Putin, existe outra ameaça, uma muito mais explosiva, que acabou de tirar a vida de 2 generais que estavam desfrutando de uma refeição e uma conversa, na cidade mais segura da Rússia. 2 generais de Putin acabaram de morrer em circunstâncias misteriosas e um atentado à bomba em um restaurante de Moscou pode ter sido o responsável. O medo está se espalhando entre as fileiras russas, e deveria mesmo, seja qual for a segurança que o Kremlin oferece para seus líderes militares, simplesmente não está funcionando. Vamos contextualizar. É 1º de agosto na Praça Kudrinskaya, no centro de Moscou. Na praça, há um restaurante italiano chamado Balsi Rossi, e esse restaurante estava prestes a ser o cenário de mais uma noite glamourosa. O Balsi Rossi já estava acostumado com esse tipo de noite. Aninhado no bairro Krasnaya Presnaya, em Moscou, ele fica bem no coração de uma das áreas mais ricas da cidade. Oligarcas e oficiais militares, todos eles enriquecidos com o dinheiro sujo do Putin, frequentam regularmente o restaurante. Vestidos com suas melhores roupas enquanto se preparam para saborear a melhor comida que Moscou tem a oferecer, esses elitistas desfilam por aí, aparentemente ignorantes do caos econômico que seu líder causou ao país. E daí se a maioria das pessoas na Rússia está lidando com uma inflação desenfreada e empresas estão quebrando aos montes, chegando a até 15 mil por mês? A alegria para aqueles que vivem puxando o saco do Putin. E o homem que queria experimentar essa alegria em 1º de agosto era um dos mais novos comandantes de força militar de Putin. Esse homem era o coronel-general Alexander Chaiko, o recém-nomeado chefe das forças aeroespaciais da Rússia, e um homem que foi designado como herói da Rússia. Tinha motivos para comemorar em 1º de agosto, ele estava comemorando seu aniversário de 55 anos e as coisas não poderiam estar melhores para ele. A brutalidade compensa quando você faz parte do círculo íntimo de Putin, e o homem que supervisiona as mortes de civis nas cidades da Ucrânia está sendo muito bem recompensado pelo seu trabalho. Chaiko organizou uma pequena festa em sua própria homenagem. Convidados ilustres chegavam ao Balsi Rossi, prontos para mais uma noite de tapinhas nas costas e banquetes luxuosos para celebrar o inferno que eles criaram dentro da Ucrânia. Com um convidado tão ilustre em sua lista, o restaurante reforçou ao máximo a segurança. Guardas estavam em alerta total enquanto altos funcionários e dignitários chegavam. Então, alguém inesperado chegou, uma mulher carregando um pacote que parecia um presente. A mulher tentou entrar no evento privado, mas foi parada na porta. Um segurança ficou desconfiado da suposta entregadora e a abordou. Ele perguntou o que havia na caixa. A mulher só conseguiu dizer que continha um presente. Com as suspeitas aumentando ainda mais, o segurança decidiu fazer uma revista. Foi então que a bomba explodiu. Uma explosão tão poderosa que acredita-se ser equivalente à detonação causada por 1 quilo de TNT sacudiu Balsi. A bomba provavelmente foi detonada remotamente, e ainda há dúvidas se a mensageira sequer sabia o que o pacote continha. Uma investigação no restaurante após o ocorrido descobriu que o pacote explosivo também estava cheio de esferas de aço, que teriam sido lançadas por toda parte com força tremenda, provavelmente para aumentar o número de vítimas do ataque. A explosão foi tão poderosa que os restos da mulher foram encontrados a cerca de 15 metros do local do ataque. Essa mulher foi uma das pessoas mortas no Balsi. Notícias foram chegando nas horas seguintes. Pelo menos 3 pessoas morreram na explosão, incluindo o segurança que pediu para revistar o pacote. Outras 21 pessoas ficaram feridas. Enquanto policiais armados e investigadores isolavam o local e começavam a desvendar o que havia acontecido, Balsi Rossi foi às redes sociais dizendo apenas que havia um problema do lado de fora. Essa postagem foi logo removida e considerada inadequada pelo próprio restaurante. Não está claro se essa inadequação tinha a ver com o tom casual da postagem ou se foi devido a uma investigação em andamento no momento em que ela foi feita. Em 2 de agosto, o número de mortos havia aumentado, segundo vários veículos, incluindo o canal Pro-Kremlin Hand Television no Telegram e o jornal russo Izvestia. Parece provável que 2 dos 21 feridos possam ter sucumbido aos ferimentos. O que aconteceu em Moscou devastou a cidade. Como isso pôde acontecer? Moscou deveria estar segura contra esse tipo de ataque.
e a capital da Rússia, cercada por enormes anéis de defesas aéreas e repleta de serviços de segurança, cujo único trabalho é proteger o povo, especialmente Putin e aqueles que fazem parte de seu círculo íntimo. Alexander Chaiko faz parte desse círculo íntimo, e parece bastante claro que ele era o provável alvo do presente que a mulher possivelmente desavisada trouxe para Belgorod em 1º de agosto. Mas por que Chaiko seria o alvo? Se você é ucraniano, há muitos motivos para querer derrubar esse general em particular. Em maio, Chaiko foi oficialmente nomeado como o novo comandante das Forças Aeroespaciais Russas, substituindo Viktor Avzalov no cargo. Essa foi uma decisão estranha de Putin. Chaiko é certamente um comandante experiente. Ele é um herói da Rússia por um motivo, mas esse motivo é que sua especialidade está quase totalmente focada em enviar soldados para a máquina de moer carne que a Rússia criou na Ucrânia. Ele é um comandante das forças terrestres que foi colocado em um cargo aéreo em uma decisão que pode ser generosamente descrita como politicamente motivada. Menos generosamente, Chaiko é um homem que faz o que Putin manda quando Putin manda. E isso significa que, quando vier a ordem para lançar mais mísseis e drones contra as cidades ucranianas para matar o maior número possível de civis, Chaiko fará isso sem questionar. No entanto, apesar de ser um comandante terrestre, Chaiko tem muita experiência em matar pessoas inocentes do ar. Ele ganhou destaque por seu trabalho na Síria, quando foi enviado para apoiar o ex-ditador Bashar al-Assad entre setembro de 2019 e novembro de 2020 e mais uma vez por alguns meses em 2021. Lá, Chaiko supervisionou ataques aéreos constantes contra clínicas, escolas, hospitais e padarias, especialmente na região de Idlib, que na época estava sob controle dos rebeldes que lutavam contra o regime de Assad. A natureza sistemática e cruel desses ataques mostrou ao presidente da Rússia que Chaiko pode ser tão impiedoso quanto o próprio Putin. Nos primeiros meses em seu novo cargo, Chaiko trouxe seu estilo de brutalidade ao povo da Ucrânia. Aproveitando a atual escassez de mísseis Patriot na Ucrânia, Chaiko ordenou que mísseis balísticos fossem lançados em grande número contra as cidades ucranianas. Em julho, as forças de Chaiko lançaram 195 mísseis balísticos contra a Ucrânia, dos quais apenas 29 foram interceptados devido à diminuição dos estoques de Patriot. Esses mísseis balísticos foram acompanhados por 265 mísseis de cruzeiro, dos quais 187 foram interceptados, além de 8.653 drones de ataque. Civis morreram em vários dos ataques da Rússia e mais pessoas faleceram em ataques realizados em agosto. No dia 5 de agosto, a Rússia lançou outro bombardeio, focando principalmente em Kiev e nas regiões ao redor, onde houve relato de pelo menos 17 mortos. Também houve vítimas em Kharkiv e Donetsk, sendo que em Kharkiv uma pessoa morreu e em Donetsk foram registradas 3 mortes. É por isso que Chaiko é tão valioso para Putin. Ele vai ordenar a morte de civis ucranianos sem nenhum remorso. Então você deve estar pronto para que a gente diga que Chaiko também morreu no ataque ao restaurante em Moscou, infelizmente para a Ucrânia. É aqui que surge uma reviravolta na história. A bomba não ter conseguido passar pela segurança parece ter poupado Chaiko. O açougueiro do céu sobreviveu para lutar mais um dia, segundo a Rússia, embora sua família possa não ter saído ilesa do bombardeio. De acordo com o Ostka, que é um veículo de notícias russo que está no exílio, provavelmente devido ao seu jornalismo não corresponder à linha oficial do Kremlin, uma fonte da administração do Balti-Rossi afirmou que Maria Chaiko, que é filha do general, pode ter se ferido na explosão. E isso manda um recado para Chaiko, ele que mata civis ucranianos sem remorso, acabou de descobrir que a guerra pode voltar diretamente para sua família, supondo que a Ucrânia esteja por trás disso. Nada foi confirmado até agora e a Ucrânia não está dizendo nada. Ainda assim, Maria não é Alexander. Então isso significa que quem tentou esse atentado falhou em causar qualquer dano sério ao comando militar russo, certo? Calma aí, essa história tem mais reviravoltas do que um pacote de balas de goma, já que surgiram mais notícias sugerindo que o atentado em Moscou pode ter sido mais bem sucedido do que se pensava inicialmente. Mas antes de revelarmos mais, fica o lembrete de que você está assistindo ao programa militar. Nós mostramos o quadro completo indo além das manchetes para revelar o que realmente está acontecendo. Certifique-se de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. No dia 6 de agosto, a United 24 Media publicou um artigo muito interessante. Dizia que 2 generais russos, um deles não identificado e o outro chamado de Tenente-General Igor Yaroselimov, morreram em circunstâncias não explicadas. A conta Necromancer X relatou que o general foi enterrado em 5 de agosto, mas também há alegações de que a notificação do enterro pode ter sido um plano e que Yaroselimov pode ainda estar vivo. Isso parece ser exatamente o que fontes do Kremlin diriam após perderem um general de alto escalão, mas o que realmente deveria chamar sua atenção é a data do enterro. 5 de agosto é apenas alguns dias depois de 1º de agosto, que foi quando o restaurante em Moscou foi atacado. A United 24 Media deixa isso bem claro. Há alegações de que Yura Solimov e o general não identificado estavam na lista de convidados para o pequeno banquete de Chaiko.
Se for esse o caso, então a tentativa de assassinato em Baltirossi pode ter sido mais bem-sucedida do que se pensava inicialmente. Shaiku pode ter sobrevivido, mas outros 2 generais podem ter perecido. Sabemos com certeza que o general não identificado foi enterrado. O local do enterro de Yaroselimov não foi revelado, mas o segundo general foi sepultado no cemitério Troikurovskoye, supostamente durante uma cerimônia realizada sob forte esquema de segurança. Oficiais guardaram o cemitério desde cedo, enquanto tropas eram trazidas de ônibus para prestar suas homenagens. Inspeções de veículos também estavam sendo realizadas e todos os pedestres que foram à cerimônia precisaram passar por detectores de metal. Mas é aqui que a coisa fica muito interessante. De acordo com a United 24 Media, uma guarda de honra acompanhou o cortejo, sugerindo que o general não identificado que estava sendo enterrado era alguém muito importante. Essa guarda carregava a bandeira das forças aeroespaciais russas. No entanto, ao lado do túmulo, foi colocada uma bandeira das forças terrestres russas. Algumas peças interessantes se juntam aqui. Um general que serviu tanto nas forças aéreas quanto nas forças terrestres da Rússia. Uma guarda de honra digna de alguém importante, talvez até mesmo um herói da Rússia. Um homem que talvez tivesse uma filha próxima o suficiente de uma certa explosão em um restaurante para que, segundo relatos, ela tenha se ferido. Tudo isso soa como o tipo de funeral que teria sido realizado para um homem como Alexander Shaiku. Isso parece ainda mais provável após uma reportagem do Pravda, em 8 de agosto, que revelou que uma mulher chamada Yulia Kirillova, que era parente de Shaiku, sucumbiu aos ferimentos causados pela explosão no restaurante em Moscou. Há também relatos de que o genro de Shaiku morreu no ataque, talvez o marido da filha que foi noticiada como ferida. Também não conseguimos encontrar nenhum relato de que Shaiku tenha aparecido em público ou retornado ao seu posto após o ataque. E com a morte de Kirillova e relatos de que sua filha foi ferida pela bomba, parece bastante claro que o próprio Shaiku estaria perto o suficiente da explosão para ter sido atingido por ela. Será que a alegação da Rússia de que Shaiku não foi morto é prematura ou talvez até falsa? A Rússia acabou de realizar o enterro secreto de um de seus principais generais, mesmo enquanto afirma que ele sobreviveu ao ataque. Não saberemos até que Shaiku apareça novamente, supondo que ele esteja em condições de fazer isso e não esteja, você sabe, morto. E se Shaiku acabou de ser enterrado secretamente? Talvez as alegações de que Igor Yaroselimov não acabou de ser sepultado também sejam falsas? Há muito mistério e intriga em torno desse incidente, e a Rússia está mantendo total silêncio quanto à verdadeira dimensão dos danos causados em Baltirossi naquela fatídica noite de 1º de agosto. A única coisa sobre a qual a Rússia parece ter certeza é quem deve ser culpado pelo atentado em Moscou. Não há dúvida de que a Rússia afirma que só pode ter sido a Ucrânia. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, foi um pouco mais contido do que alguns de seus colegas ao relatar o ataque logo após ele acontecer. Ontem, um ataque terrorista brutal ocorreu em Moscou, tirando a vida de várias pessoas. Os responsáveis por esse crime certamente serão encontrados e enfrentarão o castigo que merecem. Sobyanin declarou, embora ele não tenha dado detalhes sobre quem ele achava que poderia estar por trás do ataque ou qual poderia ter sido o motivo para realizá-lo. E a embaixada da Rússia em Roma não deixou dúvidas sobre quem o Kremlin culpa pelo atentado. A embaixada afirmou que foram terroristas de Kiev que realizaram o ataque e que fizeram isso para assustar os italianos que trabalham na Rússia e mostrar a eles que também estão na mira e podem se tornar as próximas vítimas dos canalhas. A Rússia já está tentando distorcer os acontecimentos e colocar uma nação aliada da Ucrânia contra ela, típico da Rússia. Como alguém poderia acreditar, a alegação de que a Ucrânia atacaria o Baltirossi para matar chefes italianos quando um importante general russo estava dando uma festa no restaurante está além da nossa compreensão. Se a Ucrânia fez isso, Shaiku era claramente o alvo. A Ucrânia não atacaria civis italianos só para puni-los por trabalharem na Rússia. Não importa o que a embaixada em Roma afirme, supondo que a Ucrânia tenha realizado esse ataque, a autoria não foi reivindicada pelos espiões ou serviços secretos da Ucrânia, mas a Rússia acha que sabe quem bombardeou o Baltirossi. E quanto aos muitos generais do país que foram obrigados a assistir ao que aconteceu no restaurante com total horror, uma mensagem foi enviada: nenhum de vocês está seguro, não importa quem sejam ou de onde venham. Quem quer que esteja realizando esses assassinatos, sim, dissemos assassinatos no plural. E não porque parece provável que 2 generais da Rússia, talvez incluindo o próprio Shaiku, tenham morrido após o ataque de 1º de agosto. O bombardeio em Baltirossi é apenas o mais recente de uma série de assassinatos e tentativas que colocaram vários dos generais de mais alta patente da Rússia debaixo da terra. A Medusa revelou mais detalhes em uma matéria de 3 de agosto. Ela afirmou que houve pelo menos 6 tentativas de assassinato contra generais russos nos últimos 2 anos, das quais 3 foram confirmadas como fatais. Sem contar o bombardeio em Baltirossi. Em dezembro de 2024, Igor Kirillov, chefe das Forças de Defesa Radioativa, Química e Biológica da Rússia, tornou-se o primeiro general russo de alto escalão conhecido a morrer em uma dessas tentativas de assassinato. Quando uma bomba presa a uma scooter foi detonada enquanto ele passava por ela em Moscou, algo semelhante aconteceu com o vice-chefe da Diretoria Principal de Operações do Estado-Maior-Geral da Rússia, Tenente-General Yaroslav Moskalik, em abril de 2025.
Só que ele foi eliminado por um Volkswagen preparado para explodir, e não por uma scooter. Ele foi seguido para o túmulo pelo tenente-general Fanor Savarov, que liderava a diretoria de treinamento operacional do Estado-Maior russo. Novamente, um carro-bomba, desta vez no sul de Moscou, foi a responsável. Houve outras tentativas. O primeiro vice-chefe da diretoria principal do Estado-Maior, tenente-general Vladimir Alexiev, foi baleado no saguão do prédio onde morava. Ao que parece, ele sobreviveu. Ao que tudo indica, o Major General Azatbek Omurbekov também sobreviveu, que comanda a 64ª Brigada de Fuzileiros Motorizados da Rússia. Essa é a brigada que tentou invadir Kiev em fevereiro de 2022. Isso o torna um alvo de altíssima prioridade, especialmente para quem está em Bucha. Omurbekov é um dos carniceiros de Bucha, responsável por matar e torturar centenas de civis durante as primeiras semanas da invasão. Ele pode ou não ter sido alvo de uma bomba colocada em uma caixa de correio em uma guarnição militar em Khabarovskoy. Os relatos são incertos, com apenas canais anônimos do Telegram afirmando que o ataque aconteceu, segundo Medusa. Uma coisa está bem clara em meio a tudo isso. O que aconteceu em Baltsi-Rossi não foi um caso isolado. Isso faz parte de um padrão que está deixando os generais da Rússia muito assustados, especialmente porque esta é mais uma tentativa de assassinato feita no coração de Moscou. Alguém, e não estamos dizendo com certeza que seja a Ucrânia, tem agentes operando bem no centro do poder russo, e não parece haver nada que o Kremlin possa fazer a respeito. A Rússia tem tentado proteger seus generais. Medidas de segurança estão sendo implementadas, como aquelas que estavam dentro do Baltsi-Rossi, quando a tentativa contra Charkov ocorreu. Mas nada disso é suficiente. A Rússia não consegue encontrar os assassinos, e se não consegue encontrá-los, não pode fazer nada a respeito. Quem quer que esteja realizando esses assassinatos deve ter toda uma rede de espiões dentro da própria Moscou, servindo como olhos e ouvidos, enquanto rastreiam possíveis alvos. A elite da Rússia não sabe para onde correr. Eles sabem que alguém, em algum lugar à espreita nas sombras, pode estar rastreando eles enquanto falamos. E se eles forem ostentadores o suficiente para fazer uma festa de aniversário luxuosa em um dos bairros mais ricos de Moscou, bem, isso significa que eles são alvos fáceis. Quanto com o conselho do Kremlin para essas figuras importantes, deixem a barba crescer e mudem seus trajetos. Sério. Foi isso que o The Insider informou que os generais russos estão sendo orientados a fazer pelo Ministério da Defesa após o último atentado à bomba em Moscou. Quer dizer, é uma melhoria em relação ao Clark Kent e seus óculos, mas de alguma forma, não parece que deixar a barba crescer vai enganar um possível assassino que está observando cada movimento que o alvo faz. Quando esse alvo sair de casa, o perseguidor só vai dizer, olha, ele deixou a barba crescer. Não publique informações pessoais nas redes sociais, mude os números de telefone e seja cauteloso com qualquer pessoa que veja repetidamente nos trajetos que costuma fazer. Mas esse é o problema. Isso é o básico do básico. Esses generais não estão recebendo seguranças pessoais ou qualquer coisa que realmente possa evitar um ataque. O conselho parece ser apenas deixar a barba crescer e ficar fora da internet. Por mais básico que fosse, Shaiko não seguiu esse conselho. Agora, uma nova onda de medo está varrendo os generais da Rússia, e nenhuma quantidade de barbas vai impedir isso. O fato de o ataque a Baltsi-Rossi ter acontecido já é mais uma humilhação para Putin, em uma guerra que tem sido cheia delas. A cada poucas semanas, agora há mais uma manchete que soa como o começo do fim. A Quitônia da Rússia está entrando em colapso, a Crimeia está isolada, e os soldados do Kremlin estão morrendo às dezenas de milhares. A maioria dos russos agora quer que essa guerra acabe e que a Rússia prossiga com negociações de paz. E toda vez surge a mesma pergunta subjacente: por quanto tempo a guerra na Ucrânia ainda pode continuar? No entanto, pode-se argumentar que essa é a pergunta errada, ou pelo menos está direcionada ao alvo errado, porque a resposta honesta para quanto tempo Putin pode sustentar essa guerra não tem realmente a ver com tanques ou drones, ou com quantos quilômetros de território mudam de mãos ao redor de uma determinada vila ou cidade a cada mês. É sobre algo muito menos visível e muito mais difícil de reverter em algum lugar. Nos últimos 4 anos, a guerra na Ucrânia deixou de ser apenas uma guerra que a Rússia está travando e se tornou o que alimenta todo o sistema interno da Rússia. E isso muda toda a questão. Porque se isso for verdade, então o cenário mais assustador para Vladimir Putin não é perder a guerra, é vencê-la. Vamos começar pela parte que soa mais contraintuitiva, porque também é a parte mais bem embasada. Nos últimos anos, todos nós nos acostumamos com a ideia de que as sanções e as perdas no campo de batalha estão lentamente sufocando a economia russa. E, eventualmente, essa pressão vai forçar Moscou a negociar. Claro, existe de fato uma pressão sobre a economia russa e ela está causando um efeito significativo, mas isso é fácil de perceber. Depois de uma forte recuperação em 2023 e 2024, o crescimento do PIB desacelerou para cerca de 1% em 2025. E nos primeiros meses de 2026, o Ministério do Desenvolvimento Econômico da Rússia informou que a economia encolheu 0,3%. Embora esse número possa parecer pequeno, está muito abaixo do ritmo necessário para sustentar os gastos de guerra sem aumentar a pressão fiscal.
Mas a guerra não custou apenas dinheiro à Rússia. O país precisou reconstruir toda a base econômica para sustentar esse conflito. E a economia agora, na verdade, depende da continuação da guerra, exatamente na mesma medida em que a Ucrânia depende do seu fim. Isso fica mais evidente ao observar onde os trabalhadores russos estão empregados. Desde 2021, a parcela da força de trabalho da Rússia, empregada na indústria de defesa, cresceu de menos de 4% para um pouco mais de 5%. Isso pode não parecer muito, até você traduzir isso em número de pessoas. Cerca de 3,8 milhões de russos estão trabalhando em setores ligados diretamente ao complexo industrial militar, um aumento de mais de 500 mil de empregos desde o início da invasão. E esses não são apenas empregos comuns. Os salários no setor de defesa têm aumentado de 30% a 60% ao ano, superando em muito a inflação em um país onde esse tipo de aumento costumava ser impensável. E em cidades do interior que estavam estagnadas há uma década, os salários das fábricas de defesa têm sido verdadeiramente transformadores. A Rússia está investindo somas enormes e sem precedentes de dinheiro estatal na produção de armas, e esse gasto se espalha para os salários, o consumo e os orçamentos regionais que de outra forma estariam encolhendo. Essa estratégia funcionou no sentido restrito de manter a economia de guerra ativa. Oficialmente, os gastos militares representam algo em torno de 7 a 8% do PIB russo. Extraoficialmente, algumas estimativas apontam que o número real chega perto de 10 a 12% quando se leva em conta tudo que está escondido em linhas orçamentárias adjacentes. De qualquer forma, estamos falando de um estímulo de guerra em uma escala que não existe na Rússia desde a União Soviética, ou em qualquer outro lugar, aliás. Isso nos leva à questão do que aconteceria com a economia quando a guerra acabar. É aqui que um argumento realmente surpreendente vem ganhando força entre analistas que estudam a Rússia ao longo do último ano. E é que o presidente russo, Vladimir Putin, provavelmente pode bancar mais um ano de guerra com mais facilidade do que pode bancar o primeiro ano de paz. E isso não é porque a paz seria humilhante ou porque pareceria uma derrota, embora ambas as coisas também importem para ele, mas sim por pura mecânica econômica. Das 89 regiões federais russas, 74 tiveram déficits orçamentários em 2025 contra 50 no ano anterior. O déficit federal em si ultrapassou a meta para o ano inteiro apenas nos primeiros 6 meses deste ano. E tudo isso está acontecendo enquanto a economia de guerra ainda está funcionando a todo vapor. Uma desmobilização de verdade, daquele tipo em que os combates realmente param e o dinheiro deixa de ser destinado para sustentá-los, arrancaria o apoio à renda em tempo de guerra. O apoio à renda está sustentando dezenas de economias regionais, enquanto deixa para trás todas as promessas que esses governos regionais fizeram com base nesse dinheiro. Não é um problema de planilha que você pode resolver com a transferência de Moscou. É um buraco estrutural. E aí tem o outro lado da desmobilização, as pessoas. Em 2025, a Rússia recrutou mais de 400 mil soldados contratados, que eventualmente precisariam voltar para casa e encontrar trabalho. Só liberar essa quantidade de pessoas de volta ao mercado de trabalho de uma vez já seria suficiente para aumentar significativamente o desemprego por si só. Lembre-se, esses são apenas os números de 2025 e a Rússia está planejando aumentar o recrutamento em 2026, inclusive passando para um alistamento durante o ano todo para garantir um fornecimento constante de soldados para a linha de frente. O número real de pessoas que ficariam de repente sem emprego provavelmente se aproximaria ou até ultrapassaria 1 milhão. Então precisamos considerar para que tipo de empregos esses homens estão qualificados. Há muito pouca demanda civil pelas habilidades específicas que você adquire lutando em uma guerra. Estimativas de 2025 sugeriam que cerca de 43% dos soldados que já haviam sido desmobilizados não conseguiam encontrar trabalho civil. Multiplique isso por uma onda muito maior de veteranos retornando, some o peso psicológico do combate e você tem uma receita para um grande número de rapazes armados, treinados e desiludidos, sem nada para fazer e sem motivo para se sentirem gratos. Então, o caminho mais provável do Kremlin não é uma paz limpa seguida de uma transição tranquila. É uma desmobilização gradual e arrastada, que mantém os veteranos de uniforme, mantém o dinheiro circulando e mantém todo o aparato funcionando em velocidade reduzida, mas ainda substancial indefinidamente. Em outras palavras, mesmo no melhor cenário possível, onde os tiros parem amanhã, a economia de guerra não para junto. Agora, vamos falar sobre quem realmente se beneficia de tudo isso, porque é aqui que a história fica ainda mais interessante. Embora se possa dizer que a guerra está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, as pessoas realmente no comando e os mecanismos que alimentam a geopolítica por trás da agressão da Rússia, às vezes nem estão na Rússia. Para isso, precisamos voltar ao período anterior à guerra, quando o poder russo se apoiava em 3 pilares sob Putin.
Havia os tecnocratas, pessoas como o primeiro-ministro e o presidente do Banco Central, cujo trabalho era manter a economia estável e em crescimento. Havia o Siloviki, os serviços de segurança, cujo trabalho não era exatamente controlar a população, mas sim disciplinar a elite, garantindo que ninguém extrapolasse demais os limites. E havia os oligarcas, figuras empresariais que vendiam o petróleo, o gás e os metais da Rússia para o Ocidente. Mantinham uma grande parte de suas fortunas guardadas com segurança fora do país e, em troca, desfrutavam de uma espécie estranha de semi-independência. Eles operavam dentro do sistema de Putin, mas tinham influência e, mais importante, tinham uma rota de saída. Moscou podia pressioná-los, mas não podia arruiná-los facilmente. Todo esse arranjo foi demolido nos últimos 4 anos e transformado em algo muito diferente. Os tecnocratas ainda estão lá, mas o trabalho deles mudou completamente. Eles costumavam construir prosperidade. Agora, estão apenas tentando evitar que a máquina trave. A Rússia perdeu o acesso aos mercados de capitais ocidentais. Até o final de 2025, estima-se que cerca de 300 bilhões de dólares em reservas russas continuam congelados no exterior. O Fundo Nacional de Riqueza, a reserva de emergência do país, encolheu para menos de 40% do seu valor líquido antes da guerra. As receitas de energia, que antes financiavam mais de 1/3 do orçamento federal, caíram para cerca de 1/4, embora a renda do petróleo e do gás tenha flutuado à medida que a Rússia redirecionou as exportações e se adaptou às sanções. As taxas de juros estão em níveis que seriam considerados uma emergência nacional em praticamente qualquer outra economia. Os tecnocratas estão trabalhando mais do que nunca e perdendo influência o tempo todo, porque, em uma economia de guerra, quem não controla o orçamento das armas não define as prioridades, eles apenas limpam a bagunça depois. Os oligarcas estão em situação ainda pior, porque a independência deles dependia totalmente do dinheiro guardado em segurança fora do alcance da Rússia. Tudo isso foi eliminado quase da noite para o dia pelas sanções ocidentais, e o Kremlin usou essa vulnerabilidade. Desde a invasão, os tribunais russos supervisionaram uma onda do que tecnicamente se chama de nacionalizações, mas que são mais apropriadamente descritas como expropriações. As estimativas do valor total confiscado variam, dependendo de quem está fazendo a contagem, sendo que uma estimativa moderada é de aproximadamente 50 bilhões de dólares em rublos russos entre 2022 e 2025, e independentemente da escala e do número real. O padrão é claro. Os ativos são declarados estratégicos, a propriedade é contestada retroativamente e os tribunais agem rapidamente, às vezes decidindo em poucos dias após o processo ser aberto. Se você quer um exemplo de como isso acontece, vamos usar o caso de um magnata da mineração de ouro chamado Konstantin Strukov. Ele controlava a 3ª maior produtora de ouro da Rússia e há muito tempo era considerado um aliado leal e discreto do Kremlin. Em 2025, ele foi acusado de ter adquirido a empresa por meio de uma privatização ilegal décadas antes. Seu passaporte foi invalidado enquanto ele supostamente tentava deixar o país. Em poucos dias, um tribunal transferiu sua participação majoritária para o Estado. Esse não era um dissidente sendo punido por se opor ao regime, era uma autoridade regional do próprio partido de Putin, descobrindo que a lealdade no papel já não garante mais segurança. O resultado de tudo, isso é um tipo diferente de economia no topo. Antes da guerra, a Rússia era algo como uma oligarquia de capital privado, onde o grande empresariado funcionava como intermediário entre o Kremlin e os mercados globais. Agora, a nova classe de lealistas possui uma riqueza que depende diretamente da continuação do confronto da Rússia com o Ocidente. O maior medo deles é o retorno do antigo proprietário, o que significa que o grupo de pessoas ricas, o suficiente para, em algum momento, levar a Rússia a um acordo, foi substituído por um grupo cuja fortuna inteira depende de o conflito nunca realmente acabar. E quem preencheu o vácuo deixado pelos antigos oligarcas? Exatamente os grupos que você esperaria. Os serviços de segurança cresceram de forma constante, adicionando novos funcionários e novos poderes a cada ano que passa, enquanto um exército interno paralelo, construído em torno da Guarda Nacional, se expandiu para centenas de milhares de soldados. Respondendo diretamente ao Putin, uma força cujo único propósito é proteger o regime da própria população e não de qualquer inimigo externo. E, acima de tudo, o próprio complexo militar industrial, que antes era uma parte relativamente marginal da economia russa, tornou-se, possivelmente, o ator econômico mais poderoso do país, empregando milhões de pessoas, impulsionando economias regionais inteiras e criando uma nova classe de elites enriquecidas pela guerra, cujas fortunas dependem do crescimento contínuo do orçamento de defesa. Então, as pessoas com verdadeiro poder econômico na Rússia de hoje não estão tolerando silenciosamente a guerra como um custo infeliz dos negócios. Elas são, de certa forma, o produto da guerra. O status deles, a riqueza deles e a proteção deles contra processos judiciais dependem totalmente da continuidade disso. E as pessoas que teriam se beneficiado com a paz, as antigas classes tecnocráticas e oligárquicas, foram sistematicamente privadas da influência de que precisariam para realmente lutar por ela. O que nos leva a algo que une tudo isso e leva a questão para além das fronteiras da Rússia. O que está acontecendo com a relação comercial da Rússia com a China?
Agora, antes de entrarmos nesse assunto, não se esqueça de se inscrever no programa militar. Nós abordamos os laços entre Rússia e China e a geopolítica em desenvolvimento ao redor deles com mais detalhes em nossos vídeos. Nos últimos anos, a narrativa padrão tem sido que Rússia e China estão se aproximando cada vez mais, formando uma espécie de eixo anti-ocidente, com Pequim entrando em cena para comprar o petróleo e o gás que a Europa não quer mais. Como exemplo perfeito, o comércio entre os dois países atingiu um recorde histórico em 2024, ultrapassando 237 bilhões de dólares, um salto de mais de 25% em relação ao ano anterior. A participação da China nas exportações de energia da Rússia subiu de cerca de um quarto do total antes da guerra para quase 40% agora. Mas se olharmos mais de perto para esse relacionamento, o que encontramos não é uma parceria de iguais. É a Rússia trocando uma dependência por outra ainda pior. A participação da China nas importações de combustível da Rússia cresceu apenas modestamente em comparação, o que significa que a dependência é quase totalmente unilateral. Isso dá a Pequim um enorme poder de barganha sobre o preço. Os descontos no petróleo bruto russo vendido para a China chegaram a atingir 18% nos primeiros dias da guerra, diminuíram por um tempo e voltaram a subir recentemente, à medida que as sanções ocidentais ficam ainda mais rígidas. Em 2026, a China estava comprando cerca de metade de todas as exportações de petróleo bruto da Rússia, além de dominar outras exportações como gás, derivados de petróleo e até mesmo carvão. A China então usa essa posição para negociar duramente, preferindo contratos flexíveis de curto prazo em vez do tipo de compromisso de longo prazo que realmente daria segurança financeira a Moscou. O símbolo mais claro desse desequilíbrio é um gasoduto que está sempre prestes a acontecer, mas nunca se concretiza de fato. A Força da Sibéria 2 tem sido discutido há anos como a próxima grande artéria do gás russo rumo ao leste, o projeto que finalmente consolidaria a guinada da Rússia para longe da Europa. E ainda assim, mesmo após uma visita de destaque a Pequim em maio de 2026, Putin não conseguiu garantir termos firmes. Analistas que acompanham as negociações descreveram a China como mantendo Moscou, esperando de propósito, usando a possibilidade do gás natural liquefeito americano como moeda de troca para continuar pressionando o preço para baixo. Porque há uma ressalva importante, que é o fato de que Pequim não precisa especificamente do gás russo. Ela precisa de energia barata e tem outras opções. A Rússia, por outro lado, não tem mais para quem vender volumes nem de longe parecidos com os de que precisa. Isso é extremamente importante para a guerra, porque os impostos sobre energia ainda representam cerca de um quinto do orçamento federal russo, o que significa que toda vez que a China decide comprar um pouco menos ou pressionar por um desconto um pouco maior, ela não está apenas ajustando a balança comercial, está apertando ou afrouxando uma das principais fontes de financiamento que mantém a guerra financiada. E não é só a economia da Rússia e as alianças da Rússia que foram remodeladas de maneiras que vão durar além desta guerra específica. O mesmo vale, em sentido inverso, para o outro lado da linha de frente. Lá na Europa, aconteceu algo que pouquíssimas pessoas teriam previsto antes de 2022. Houve um rearmamento estrutural extremamente caro, em uma escala que não era vista desde a Guerra Fria. Os gastos combinados com defesa da União Europeia aumentaram mais de 75% entre 2021 e 2025. Só em 2025, os membros europeus da OTAN começaram a atingir ou até superar a antiga meta da aliança de 2% do PIB. E essa meta já foi substituída. O novo parâmetro da OTAN, adotado formalmente nas cúpulas de 2026, aponta para 5%. E a conversa entre os governos europeus agora não é se devem manter os gastos nesse nível, é como sustentar isso por anos, talvez décadas. A maioria adotou o compromisso de Haia de junho de 2026, colocando os gastos em 3,5% para a defesa nacional e mais 1,5% para uma infraestrutura mais ampla que sirva à defesa nacional, mas também à interconectividade da OTAN. Mas arrecadar o dinheiro e construir uma capacidade militar real acabam sendo dois problemas muito diferentes. Apesar de anos de gastos recordes, uma análise recente dos dados de aquisição da aliança constatou que os estoques de equipamentos europeus ainda estão abaixo do que eram em 2021. Bilhões foram destinados a doações para a Ucrânia, novos contratos e linhas de produção emergenciais, e o estoque combinado ainda assim diminuiu. Mesmo a própria meta de produção de artilharia da OTAN para 2026, se totalmente alcançada, apenas alcançaria uma paridade aproximada com a produção doméstica de projéteis da Rússia, antes mesmo de considerar o fornecimento adicional que a Rússia recebe da Coreia do Norte. Paridade não é dissuasão, é apenas conseguir acompanhar. Ao mesmo tempo, a Europa tem desfeito sua relação energética com a Rússia. O gás russo representava cerca de 45% das importações de gás por gasoduto e menor da União Europeia antes da guerra. Em 2025, esse número caiu para cerca de 12%.
Em 2026, devido à instabilidade política no Oriente Médio, a Europa adotou uma abordagem moderada e manteve as importações da Rússia em cerca de 10 a 13%. Mais importante ainda, novos regulamentos adotados no início de 2026 estabeleceram uma data final firme, eliminando completamente o restante do GNL russo até o final de 2026, como o gás de gasoduto sendo eliminado até o outono de 2027. Algumas estimativas sugerem que isso representa cerca de 10 bilhões de dólares por ano em pagamentos de energia para a Rússia, que deixarão de existir para sempre. Juntando essas duas coisas, o rearmamento europeu e o divórcio energético europeu. E você tem uma versão da mesma história que está acontecendo dentro da Rússia. Uma transformação estrutural que não depende de como a guerra na Ucrânia realmente termina. Mesmo que um cessar-fogo fosse assinado amanhã, os governos europeus não vão simplesmente reduzir os gastos com defesa para os níveis de 2019 e também não vão reabrir as torneiras do gás russo. Os serviços de inteligência europeus já estão se preparando com base em alertas de que a Rússia pode ser capaz de testar a OTAN militarmente nos próximos 5 anos. A guerra já produziu uma nova Europa, da mesma forma que já produziu uma nova Rússia. Nenhuma das duas vai voltar a ser o que era antes, aconteça o que acontecer no campo de batalha daqui para frente. Nada disso significa que a luta em si não importa. Pessoas estão morrendo em números enormes, e o campo de batalha ainda determina quanto poder de barganha cada lado tem na mesa de negociações. Mas isso significa que a pergunta que todos continuam fazendo, por quanto tempo Putin pode continuar com isso, está direcionada para o lado errado. A pergunta mais honesta é se a Rússia de Putin pode sobreviver ao fim da guerra. Porque, neste momento, a guerra não é apenas algo que a Rússia está fazendo, é algo em torno do qual a Rússia foi reconstruída. E o próprio sistema está, lenta mas seguramente, falhando. Só que, desta vez, não se sabe o que vai surgir das cinzas da Federação Russa. Para saber mais, confira este vídeo. E não se esqueça de se inscrever no programa militar para vídeos diários sobre todos os principais temas da política global.